Seguimos com o segundo bloco aqui do nosso Farol de Limeira e agora trazendo a personal trainer e educadora física Leilani de Paula, que vem completar um assunto interessante que nós começamos a discutir na última terça-feira. Leilani, mais uma vez, muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos, tudo bem? Tudo bem, a internet está boa hoje está legal, hoje Tá está boa? funcionando bem, voz está boa, a altura está ótima. Vamos voltar a falar então, vamos voltar a falar de metabolismo, Leilani. A gente começou a falar sobre isso na terça-feira, mas como eu havia previsto, o tema é longo, interessante e merece uma nova reflexão. E aí, a gente tem que fazer uma divisão, eu acho mais sensato isso, para falar do metabolismo dos mais jovens e dos 50 a mais. Nós vamos começar por quem? Falando dos jovens, quando a gente é jovem, né, Roberto, tudo funciona, tá tudo ali a milhão, né? Células estão ótimas, nós não temos o fator do declínio da idade, então nós temos os hormônios normais, as taxas hormonais, então nosso metabolismo ele está ali equilibrado. O que o jovem precisa tomar cuidado é o que está acontecendo na nossa geração é o sedentarismo já no adolescente. Isso sim já é um indicativo ali que você pode estar gerando diabetes infantil, obesidade, coisas que antigamente a gente não tinha isso como preocupação, porque antigamente não tínhamos muito essa questão de tablet, celular, muita televisão, a inação da criança. Não existia. A criança brincava na rua, né, Roberto? Nós fomos criados na rua, subindo, descendo em árvore, pulando. As ruas mal passavam um carro. Eu me lembro da minha infância. Eu brincava muito na rua. Brincava de taco. Então, nós tínhamos uma liberdade fora de casa, que isso contribuía muito para o movimento e manter essa adolescência saudável, esse crescimento saudável. Isso não impactava no metabolismo de uma criança. Então, assim, o jovem não tem problema, engana-se, porque a diabetes infantil existe, a obesidade infantil existe. Então, as crianças estão tendo, sim, já uma resposta que antigamente a gente só observava num corpo adulto e não numa criança em desenvolvimento. Essas doenças eram coisas que a gente falava, não, criança não tem isso. Então, por quê? Porque nós tínhamos mais movimento. Então, olha quanto é impactante o movimento na vida do ser humano, ou como nós fomos realmente arquitetado engenhosamente, meticulosamente projetado para o movimento. E quando isso não acontece, impacta no metabolismo. Então é preocupante, sim, a ingestão, esse metabolismo energético da criança. O que você, pai e mãe, está dando de alimento para o teu filho? Porque não é o teu filho que vai até o supermercado fazer compra, não é o teu filho que abastece a geladeira, não é o teu filho que cozinha. Então não é assim: "Ai, filho, o que que você quer comer?". Não, não tem isso. É o que você vai proporcionar de alimento para a tua família. Você, adulto, é responsável, criança não é responsável. Então é uma coisa que a gente tem que parar, observar o sistema familiar, porque é mais complexo ainda falar de metabolismo quando eu tenho hábitos desregrados dentro da minha família. Porque você, pai e mãe, está contribuindo para o seu filho ser um adulto com doenças. Então é muito preocupante, sim. Eu coloco já uma bandeira vermelha, assim, já papai e mãe, observar quais são os seus hábitos, o que você está ensinando, contribuindo para a construção dos hábitos dos seus filhos. E pensando, sim, se ele já está predispostamente ali, sendo incentivado a ser um obeso, a ser um sedentário e com todos os problemas de uma vida sedentária, que não é só uma estética, numa depressão, é pressão alta, é várias outras complicações. Então, existe sim a preocupação do metabolismo na fase de crescimento, no adolescente, porque tudo isso vai gerar ali, vai impactar a vida de um adulto já com predisposição de ser uma pessoa com doenças que já foram ali desenvolvidas desde os seus hábitos infantis. Na última terça-feira, você trouxe uma reflexão muito interessante a respeito de uma tendência que muitas pessoas têm de procurarem farmácias para resolverem problemas, né? Então, ainda me lembrando desse seu depoimento, dessa sua reflexão muito importante, aí eu pergunto para você, e ainda nos jovens, né? E esses produtos que eles prometem queimar gordura, por exemplo, esses produtos interferem no funcionamento do metabolismo ou não?
Olha, eu sou um pouco resistente a indicar essas questões, esses produtos, porque eu gosto muito de primeiro fazer as mudanças no hábito, porque a pessoa às vezes ela não consegue tomar um copo de água em jejum, não consegue tomar um café da manhã e está preocupado em esses alimentos que são para pré-treino, hiperestimulantes e queimadores de gordura, porque o básico sempre funcionou, Roberto. Você ter hábito saudável, beber água, se alimentar com alimentos mais saudáveis, mais próximo da terra do que dentro de embalagem, e você ter hábitos de exercício diário, você vai ter uma resposta benéfica, você vai estar saudável, você vai ter o corpo, é consequência de tudo isso é um corpo bonito, saudável, forte. Então, eu falo que primeiro a gente tem que começar pelo básico. Se a pessoa não consegue ter hábito saudável na alimentação, não consegue beber água, não consegue dormir, ter um sono reparador, por que que ela quer ter um estimulante queimador daquilo? Por que que ela vai gastar dinheiro nisso que não é barato? Porque eu conheço pessoas que gastam mais de R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês só disso. Mas às vezes ela não tá olhando para o sono dela, que se ela não dormir, nada daquilo ali vai dar certo. Nada daquilo ali vai construir o músculo dela, nada daquilo vai ser realmente favorável. Ela está picando dinheiro, ela está jogando dinheiro fora. Então, é mais importante do que tudo ali é estabelecer uma base. A base para qualquer, a fundação mesmo, para poder subir qualquer alicerce ali tem que ser muito bem feita. Porque nós temos vários contratempos no nosso dia, na nossa semana, entendeu? Então, daí, no meio disso, você pode até não conseguir. Ah, não consegui me alimentar tão bem na hora do almoço, mas você vai ter os seus contratempos, mas você sabe que você tem uma base muito sólida. Isso não vai cair num vício de você não se alimentar durante a semana inteira mal, entendeu? São simplesmente um plano A, um plano B, você vai conseguir administrar isso daí de uma forma saudável. Então, eu não falo para ninguém investir, começar a investir nessas coisas, porque é engraçado, as pessoas falam assim: ah, eu quero ir para academia. A primeira coisa que ela faz, ela vai para a loja e compra um monte de roupa de ginástica. Eu falo, não precisa disso, você nem começou a treinar ainda. Primeiro, vai com o que você tem, comece a fazer o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Então, depois, às vezes, ela vai lá, compra, gasta um monte no cartão, depois ela vê que ela nem usou nada daquilo e não foi para a academia. Então, não é isso que é o primeiro passo. O primeiro passo é adquirir essa constância, essas consistências diárias ali, e você conseguir fazer essas pequenas mudanças. Então, não é ir para uma loja e comprar um monte de suplemento, whey protein, parari parará, se você nem começou o treinamento ainda. Senão isso aí é uma sobrecarga muito grande, você vai sobrecarregar rim, fígado, e isso daí não é o essencial. Você tem que buscar pelo essencial, porque isso aí você vai acabar estocando lá na sua despensa e você não vai usar e vai estragar, porque você vai ver que não foi isso, não é esse o motivo maior para você se exercitar. E você também falou algo importantíssimo também na terça-feira, só para reforçar e jogar uma luz diferente a respeito disso. O ser humano ele é perito em encontrar desculpa para tudo, né, Nelani? A gente, porque se atrasou, por causa e sempre terceiros, né? A gente nunca tem culpa, né? Você se atrasou é Não. porque o filho pediu, ou porque, né, tocou o telefone, etc. E você hoje toca no assunto da pessoa ter que ter esse caminho das pedras, ou seja, não adianta se encher de roupa, não adianta comprar o melhor tênis se você não tiver disciplina. E sob esse aspecto também, e agora voltando à questão metabólica, nos 50 a mais. A expectativa, e olha que essa pergunta ela deve ficar no inconsciente de muita gente. A expectativa dos 50 a mais em relação ao retorno ou à continuidade da atividade física, na minha opinião, modestíssima por sinal de leigo, encontra duas vertentes. Uma, manter o corpo em movimento. E a outra vertente, perder peso. Quando você quer perder peso, a situação é bem mais complexa, né, Leilani? Então você acreditaria que o mais sensato seria primeiro você, dentro dessa disciplina que você propõe, a pessoa voltar à atividade física para depois pensar em perder peso, porque pode se frustrar se ela já tentar perder peso num primeiro momento? Sim, porque se eu mexo, quando eu mexo na boca, o que que é boca? O que se ingere?
É mais difícil, porque existe uma fome emocional, Roberto. A gente não come porque está com fome apenas, por uma necessidade fisiológica. A gente come porque a gente tem algo emocional ali batendo e a gente não quer olhar para dentro. Muitas vezes a gente come porque tem uma. Ai, que vontade de comer um doce. O que, que é isso? É um emocional que ela quer ir lá e dar um pouquinho ali de carinho para esse corpo. Só que ela não olha para isso. Então, quando eu falo de treinar o ser humano na sua totalidade, corpo e mente integrado, se eu mexer nessa questão de ingestão logo de cara, é muita coisa que eu tenho que adaptar. Então, o que que eu prefiro? Colocar o carro em movimento. Coloca o carro em movimento, porque isso é prazeroso, isso libera endorfina. Eu não estou tirando nada dela, eu estou acrescentando. Porque se eu falar para ela, não come isso, não come aquilo, pô, que personal chata, meu, e ainda vou ter que treinar? Então é mais ou menos isso, né? Então eu tenho que gerar uma adaptação, mas uma adaptação que não seja uma coisa sem castrar nada, sem proibir, sem ser uma coisa. Tem que ter um jogo de cintura que isso é de profissional para cada profissional, tá? Tem aqueles que são mais no militarismo mesmo, não, comigo tem que ser assim, não. Então eu tento olhar realmente a história da pessoa, entender como que ela funciona, porque cada um é um. Então eu preciso entender da história emocional daquele corpo. Porque o corpo ele tem as coraças musculares. Quando eu estou treinando o aluno, eu já sei já muitas coisas sem ele falar, só pelo biotipo corporal, só por toda a sua postura, sua linguagem corporal, eu já sei muita coisa dele. Eu sei coisas que ele nem imagina ali, porque a coraça muscular me dá esses parâmetros, né? De você olhar para o corpo físico, porque o corpo ele tem todos os registros das suas emoções, dos seus traumas. Então, por que que eu vou mexer na boca, que ainda ele tem o prazer da comida e tem alguma sensação de vazio que ele está sendo preenchido? Porém, se eu mexer nisso, talvez ele desanima do treinamento. Então, vamos começar pelo treinamento físico, aonde eu estou estimulando os hormônios, os neurotransmissores, e aonde ele vai ficar feliz. E eu vou trazer para ele ali emoções que também são muito, muito positivas, além de gastar caloria, do que simplesmente ser aquela personal chata, restritiva, que vai falar, não quero que você faça isso, aquilo, aquilo. Eu vou tirar o prazer total da pessoa, porque ela ainda não buscou outros prazeres. Ela precisa buscar outros prazeres na vida, sem ser a comida. Mas para isso, eu vou precisar construir esse novo caminho com ela, entende? Perfeito, perfeito. E essa construção, você falou uma coisa interessante, né? Essa construção sendo feita com alguém muito exigente ou, de fato, pedindo coisas que a gente não pode entregar, passa a ser uma pessoa desobedecida, né? Sim. Eu tenho que fazer a coisa ser palpável, ser. Eu tenho que mostrar para ela que ela é capaz. Se eu mostrar coisas intangíveis, ela não vai dar a resposta que eu quero e ela vai se frustrar. Então, por isso que eu digo que não existe um livro onde eu tenho que seguir à risca aquela teoria, Roberto. Por isso, quando você me pergunta de metabolismo, é tão amplo, é tão vasto, porque eu estou olhando para um universo multifatorial, que é o corpo humano, que é lindo e maravilhoso, mas ele tem questões ali que não estão descritas num livro, porque quer dizer a vida daquele ser humano, tudo que ele vivenciou, o porquê que ele busca essa rota de fuga, o porquê ele bebe, porque ele fuma, o porquê que ele abre a geladeira e destrói de madrugada. E isso eu não posso ser, eu não tenho que julgar a pessoa, eu tenho que acolher esses indivíduos, porque ali me mostra uma dor, ali me mostra uma fuga, ali me mostra uma carência, e eu tenho que compreender tudo isso. Por isso que hoje eu não sou uma personal trainer apenas, eu sou uma profissional treinadora física e comportamental, porque o comportamento dele me traz muita resposta para que eu possa desenvolver esse corpo durante a atividade física. Senão eu vou olhar só ali, ó, como uma caixa fechada, aquele ser humano entregue na minha mão numa caixa, e não vou olhar de fora da caixa, entende? Eu preciso olhar de fora para dentro. Preciso olhar aquele indivíduo realmente com amor. É por isso que eu falo. Se você não tiver amor e paixão pelo que faz, você sempre vai fazer o básico, o que todo mundo está fazendo. E o que todo mundo está fazendo, a gente tem poucas respostas significativas, e senão o mundo estaria
sem obesidade, não teríamos problema com o sedentarismo. Porque a cada ano que passa tem milhares de profissionais formados do movimento. Mas quem realmente olha para o indivíduo com essa necessidade e realmente está preocupado em fazer mudança naquela vida, porque é isso que eu não quero só reproduzir movimento, eu quero mudar um comportamento. E o comportamento, quando a gente muda, não é só um corpo, um abdômen, um glúteo, não, é muito maior. Ele se relaciona melhor com as pessoas, no trabalho, ele tem uma vida sexual melhor com a esposa, ele trata a sua mulher, o seu marido melhor, ele olha para os seus filhos com outro olhar, a mulher começa a ficar mais no seu feminino saudável, e não no seu masculino, ali mandando em tudo e só querendo liderar, e ela se cansa disso, e é onde ela se deixa no autocuidado. Então, quando ela entende o que é relacionar, o que é se cuidar, autocuidar, de autorresponsabilidade, daí muda tudo, Roberto. Eu acho muito inteligente, muito interessante essa visão que sempre você coloca, né? Essa visão global, né? Do atendimento dos seus alunos, né? Particularmente eu acho isso fantástico. Nem todo mundo deve aceitar, obviamente, né? Mas quem aceita deve colher benefícios assim em curto, médio e longo prazo, principalmente no longo prazo. Esses benefícios serão fantásticos, né? É que, na verdade, o aluno não me procura para isso, mas ele vai ter essa entrega. Isso. Eu ofereço muito mais do que eu sou paga, entende? Porque não dá para fechar os olhos para essas questões, porque essas questões, elas refletem no corpo físico. Então, é claro que eu não vou ser invasiva em algum momento de falar, você tem isso, você tem aquilo. Não, a coisa vai acontecendo e quando a gente mexe na bioenergética do corpo, o corpo fala, Roberto, e a boca expõe no momento mais necessário. Ele acaba verbalizando a dor. E a hora que você entrega algo mais. Então, você entende que é uma construção? E nenhum aluno meu fica 1 ano. Eles ficam 10, 15, 18 anos comigo, entendeu? É uma vida, é um compartilhar mesmo, experiências, é uma construção. Então, é muito mais do que simplesmente movimentar um corpo. Porque também, se fosse só movimentar o corpo, ele vai trocando de personal, que nem troca de roupa também. Tem um porquê de ficar mais tempo com aquele personal, porque aquele personal entrega muito mais do que o treinamento físico. Porque treinamento físico hoje tem online, tem qualquer um pode montar uma ficha. Exato. Mas quem é que vai olhar para esse corpo, entender o que são coraças musculares? Quem vai entender o que é uma forma emocional? O que é a criança ferida daquele adulto? Eu vejo reações daquele corpo adulto reagindo na criança ferida. Opa, então ali tem uma resposta, vamos olhar um pouco para isso, vamos movimentar. Eu vejo mulheres que têm a questão de uma recorrência ginecológica ao médico. O que é isso? A falta de movimentar o seu chakra básico, movimentação pélvica. Eu preciso olhar mais para os hormônios femininos dela. E como vou fazer isso durante o movimento? Eu sei o que fazer nesse corpo dessa mulher, através do movimento. E ela vai dar a resposta fisiológica para isso. Então, Roberto, é muito lindo, complexo, e cada vez que você vai tendo a possibilidade de aprofundar e olhar para esse ser humano com amor e não com julgamento, é uma troca muito interessante. O dar e receber nos treinamentos de personal e aluno é incrível. Então, eu falo que eu não treino pessoas, eu treino vidas. E meus alunos são meus amigos, são pessoas que me seguem e são, assim, discípulos daquilo que eu prego. E o que eu falo, eu faço. Eu não sou aquela que vai falar, faz isso e eu não faço. Eu testo em mim, eu faço muitas experiências comigo para ter uma resposta para levar e falar, olha, isso aqui deu certo comigo, pode dar certo para você. Quer tentar esse caminho? É muito importante essa troca, né? Mas o equilíbrio entre as relações profissionais também é muito importante. Então, enquanto fizer sentido, eu serei sua professora e você será meu aluno. Bacana, bacana. Bom, o próximo programa, vamos tentar descobrir de que planeta você veio. Eu tô em evolução. Eu falo que eu estou em constante evolução. Eu já Exatamente. Não sou... Quem me conheceu lá atrás, eu convido a me conhecer hoje, porque eu estou em constante evolução. E quem não tiver atento a esse chamado, eu falo que depois da pandemia houve esse chamado. Nós estamos numa era de muita transformação, da comunicação, da informação. Quem não estiver atento a isso e quem não mudou, ficou para trás. Mas ainda dá tempo. E sempre há fazer tempo. Mudança. Sempre há tempo. Sempre há tempo. Não existe idade, né, Roberto?
E quando a gente fala de metabolismo depois dos 50 anos, na verdade, não é o metabolismo que é o culpado, é você. É você que estacionou. É você que fala assim, ai, agora eu tô velha, não preciso mais fazer isso. Ai, agora eu tô velha, não preciso mais me arrumar. Ai, agora eu tô velha, não preciso mais pintar cabelo. Se é uma decisão sua, ok. Mas se você acha que aquilo é uma crença que botaram na sua cabeça, e mesmo que você não concorde com aquilo, você simplesmente está obedecendo ali, sem consciência, está no automático, é importante olhar para isso. Quem foi que colocou essa crença? Se essa crença corresponde realmente às suas expectativas, se isso faz sentido na sua vida, ou se está na hora de fazer uma limpeza ali nos seus programas que estão rodando no automático e instalar novos programas. Porque a questão da idade, como você falou, nós estamos numa estimativa de vida aumentada. Hoje, mas eu tô com dor aqui, dor aqui, dor ali. Que bom que você tá com dor, cara, mas você tá com 60 anos treinando, você quer não ter dor? Vai ter dor, porque você tá em movimento. Sabe quem não tinha dor? Quem tava morto com 40, 50 anos lá atrás. Esse não chegava a ter dor, porque morria antes. Então é lógico que você vai ter os efeitos deletérios de uma velhice, mas bora! O jogo não para. Bora pro jogo. A gente tem que estar em movimento, porque se parar vai doer mais. Então esteja em movimento, bem orientado, sempre com especialistas para que você possa estar ali cuidando, olhando para se houver uma lesão, mas essa lesão não é impossibilitante. Você tem lesão? Ok, mas isso não impossibilita você treinar. O aluno vem com o exame para mim, Roberto, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, olha, minha coluna está toda cheia de lesão. Eu falei, isso aqui não é impossibilitante, vem treinar, eu vou te mostrar. Vem aqui. Vai doer? Vai 1, 2 vezes, depois passa. Eu tenho aluno que está voando de novo, voltou para o campo jogar bola. E coisa que ele parava de treinar porque doía, não sabia, não era orientado para um treinamento mais específico, para olhar para a tua lesão e não impossibilitar o corpo de movimento, mas olhar para ela e colocar ela em movimento. Porque não é porque eu estou com dor que eu tenho que engessar. É ali que é a dor? É ali que eu vou movimentar. Entendeu? Tem gente que fala assim, tá doendo o ombro, então não treina o ombro não. Como não? Eu vou treinar esse ombro sim, porque quanto mais eu mandar sangue para aquela região, quanto mais eu lubrificar aquela articulação e trazer o movimento através da mobilidade, mais ela reage. Não existe mais quebrar perna e engessar a perna? Não. Engessar, não mexe mais. Tem uma lombar aqui que tá doendo. Não senta mais. Vou fazer xixi em pé, então. Que bom, vou dirigir em pé, eu vou fazer xixi em pé, eu não agacho mais para pegar meu filho, acabou minha vida. Claro. Entende isso? Claro. Então essas coisas não existem, gente, para mim. Quando vem com o exame, eu tô todo bichado, eu tô todo quebrado, isso daí é lamentação. Lamentação é a porta do inferno, entende? Você quer que eu tenha dó de você? Eu não vou ter dó. Entendeu? Você está fazendo papel de vítima. Eu não vou, eu vou trazer você para a vida. Vamos viver? Você não vai sobreviver, você vai viver. Venha, vamos treinar. Então, eu tenho que mudar essa conduta de que, eu sou coitadinha, porque ele quer carinho na cabeça, ele quer que eu fique com dó. Eu não tenho dó. Eu vou mostrar para você que você é capaz e que você vai viver daqui para frente de uma maneira totalmente diferente e que você vai ter prazer na sua vida. Bacana, bacana. Puxa, eu vou levar isso para esse final de semana. Por falar em final de semana promete, hein? Tempo bom, bastante sol. O que você está pretendendo fazer? É um feriado, né? Feriado quando que é? Terça que vem é feriado? Terça que vem. Vamos emendar, vamos todo mundo para a praia, então. É isso aí. Valeu, Leilani. Muito obrigado mais uma vez pelos ensinamentos aqui. Um excelente final de semana. Até a outra quinta-feira. Até lá a gente se vê. Olha, vai demorar esse programa, então, hein? Temos feriadão, verdade. Então, até quinta que vem, viu?